Olá, amigos! Muitos, quando leem Atos 10, creem que Deus autorizou comerem todo tipo de carne animal. Será mesmo verdade? O livro diz que Pedro viu um grande lençol descendo do céu. Acompanhe a leitura do capítulo 10 de Atos, do versículo 10 até o 12. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. O texto diz que Pedro viu todo tipo de animal naquele lençol, ou seja, puros e impróprios para o consumo. Depois disso, eis que lhe veio uma mensagem, Atos 10, versículo 13. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ouça a resposta de Pedro em Atos 10, versículo 14. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Comum e imunda. Foi assim que Pedro classificou aqueles animais. Perceberam que lá no começo, foi apresentado a Pedro todo tipo de animal. Bastaria Pedro escolher qualquer animal que a lei permitia comer e pronto. Vamos saber qual foi a resposta de Deus, no versículo 15. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. A chave do mistério está nesta resposta. Note que Deus não está falando do imundo. O imundo continua sendo imundo, conforme diz na lei. O comum é permitido. Para elucidar a recusa de Pedro em comer o comum, devemos ir ao livro de Mateus, onde Jesus fala do Talmud, a tradição oral dos fariseus. Vamos então acompanhar a leitura de Mateus, capítulo 16, versículos 6 e 12, quando Jesus falava aos discípulos do fermento que não era do pão. E Jesus disse-lhes: Adverti, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A doutrina dos fariseus ensinava que um judeu não poderia associar-se a um gentio. Não poderia nem mesmo entrar em sua casa. Caso fizesse isso, seria contaminado. As Escrituras mostram essa cultura da época, como podemos ver em Mateus 8, versículo 8. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Vamos ler também outra passagem, em João 10, 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. E finalmente, poderemos ver que Pedro também seguia esta falsa doutrina dos fariseus. Conforme ele mesmo diz em Atos 10, versículo 28. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Acabamos de ver que a lei dietética continua em vigor e o equívoco de alguns pensarem o contrário se deve ao fato de não levarem em conta a cultura da época de Pedro, para chegarem à interpretação correta. Isto mais uma vez atesta que Jesus, o Messias, não veio para anular a lei e sim confirmá-la, como podemos ler em Mateus 5, do versículo 17 ao 19. Acompanhe a leitura. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus, aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado o grande no reino dos céus. E assim, encerramos esse estudo das Escrituras, esperando que todos tenham compreendido bem o assunto. Respeito àqueles que pensam diferente,
cabendo a cada um decidir sua posição no tocante à lei dietética ter sido abolida ou não. Obrigado a todos pela atenção.